Os destaques da semana entre os acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere sempre aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de setembro de 2023. Karina, uma semana que a gente pode dizer que ela é emblemática por causa exatamente dos acontecimentos. Eu estou usando o termo acontecimentos porque tivemos um julgamento específico e tivemos um evento solene no plenário do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, sessão de quarta e quinta-feira. E há uma palavra de que pode ter sentidos múltiplos na língua portuguesa, que ela é meio que chave para a compreensão disso, que é o termo posse. Na quarta-feira, a questão da posse das terras indígenas e o marco temporal de demarcação. Vamos falar sobre esse tema detalhadamente daqui a pouco. E, claro, na sessão da quinta-feira, a sessão solene de posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Edson Fachin como vice. Exatamente, Cadu. Na quarta-feira, nós tivemos uma sessão jurisdicional com o resultado, com a finalização de um julgamento que já há várias sessões plenárias, desde 2021, já havia sido iniciado o julgamento desse recurso extraordinário envolvendo essa demarcação de terras indígenas e tendo como uma primeira tese a definição da promulgação da Constituição de 5 de outubro como marco temporal para se determinar se essas terras estivessem ocupadas nessa data da Constituição, deveriam ser demarcadas como de tradicional ocupação indígena. E caso não estivessem ocupadas à época da Constituição, não poderia ser demarcada. Essa tese acabou caindo por terra pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que leva em conta toda a cultura e a tradicionalidade dos povos indígenas que vem muito antes da criação do próprio Estado brasileiro, e essa foi a tese que acabou prevalecendo no Supremo Tribunal Federal, que é a terra do indigenato, em contraposição a esse marco temporal em que se buscava ver emplacada aqui no Supremo, ou, pelo menos, essa era a grande discussão. Então, na quarta-feira, os ministros finalizaram esse recurso extraordinário que pendia apenas da confecção de uma tese de repercussão geral. E essa tese de repercussão geral se extrai, a sua confecção extrai o suprassumo daquilo que foi debatido e discutido durante o processo, para que esse entendimento vire um precedente judicial. Significa dizer que todos os juízes deverão seguir essa orientação do Supremo Tribunal Federal por se tornar um precedente obrigatório, que a gente chama, de acordo com o Código de Processo Civil. Então, fixada a tese, em que houve inclusive uma votação anterior para saber se fazia uma tese sintética ou analítica, o ministro relator Edson Fachin havia proposto uma tese com 2 parágrafos apenas, e o ministro Dias Toffoli com vários itens, a princípio eram 14, e no final os ministros, a várias mãos e num trabalho conjunto, acabaram fixando 13 condições ou 13 situações em que essa posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios deve obedecer, dentre elas, inclusive, situações de indenização de particulares possuidores de boa-fé que terão direitos a indenização por benfeitorias úteis ou necessárias e, inclusive, de que maneira isso deve ser pago. Então, os ministros fechando essa tese que levou toda a sessão plenária da quarta-feira, eu poderia dizer também, Cadu, que foi uma sessão, 2 sessões muito emocionantes, não pelo ponto de vista da conclusão do julgamento, que, claro, alcança mais de 200 processos que estavam parados, aguardando essa decisão da Suprema Corte, mas marcada pela despedida da ministra Rosa Weber, que se aposenta agora por já completar os seus 75 anos. Então, o discurso de despedida da ministra Rosa Weber foi bastante emocionante na quarta-feira e também, não menos emocionante, foi a posse do ministro Luiz Roberto Barroso
na presidência da Suprema Corte, na sessão de quinta, uma sessão que emocionou, tenho certeza, muita gente que pôde acompanhar. Com certeza a gente vai conferir exatamente na cobertura e reforçando inclusive um dado, Karina, que é o fato de que a sessão da quarta-feira foi exatamente a despedida da ministra por ser a última sessão chamada de jurisdicional, do termo do juridiquês, que significa dizer o direito, ou seja, uma sessão de julgamentos, que foi exatamente quando aconteceu o fechamento da tese de repercussão geral no recurso extraordinário que trata da demarcação das terras indígenas, como vimos agora. E na quinta-feira, portanto, nós tivemos a posse do ministro Luiz Roberto Barroso em substituição à ministra Rosa Weber, que nessa data ainda não se aposentara. A expectativa é justamente na semana seguinte a aposentadoria efetivamente, mas aí houve essa transferência do cargo, especificamente de presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, ela deixa a presidência do Supremo dias antes da aposentadoria compulsória, no início de outubro, quando ela completa 75 anos. Ela se despede da Suprema Corte com grandes contribuições de uma gestão marcada pela defesa firme do Estado Democrático de Direito. Marta Ferreira mostra os principais pontos da atuação da ministra. Terceira mulher a ocupar a presidência do STF, Rosa Weber priorizou a construção de um novo tempo, com a promoção da equidade entre mulheres e homens. O último ato à frente do CNJ foi a assinatura da resolução que criou a política de gênero para o preenchimento de vagas nos tribunais de segunda instância. Sinto esse resultado como uma verdadeira vitória. É um verdadeiro corretor de desigualdades e de injustiças que permite o quê? A concretização da igualdade material. Porque igualdade formal, todos nós sabemos, ela está lá estampada nos nossos textos normativos. Na sessão de despedida, Rosa Weber apresentou o relatório de gestão, mas de uma forma diferente. É um relatório que Vossas Excelências estão a receber, acompanhados, e vejam como eu estou me tornando realmente uma pessoa digital. Escaneie o código acima para acessar a publicação. Então, basta escanear e irão a esta alentada prestação de contas. O relatório aponta que Rosa Weber comandou 153 sessões plenárias do STF. Aprovou mudança no regimento do Supremo, fixando o prazo de 90 dias para a devolução de processos com pedido de vista. E, com isso, conseguiu reduzir em 23% o acervo. Entre os principais julgados estão juiz das garantias, o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra e o dever estatal de garantir o atendimento em creche e pré-escola a crianças de até 5 anos. A aproximação do judiciário com os povos originários foi outra prioridade da ministra. Ela foi a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para lançar a primeira Constituição brasileira traduzida para a língua indígena. Rosa Weber visitou presídios pelo país, realizou mutirão carcerário, que pôs em liberdade quase 22 mil pessoas que estavam presas indevidamente. Eu estou aqui apenas por uma coisa que eu não fiz por causa de querer um esposo, querer uma família. O Dia da Infâmia ficará marcado na história do Brasil e, junto com ele, a atuação da ministra Rosa Weber na defesa firme do Supremo Tribunal Federal e do Estado Democrático de Direito. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito, em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. A ministra Rosa Weber deixa a presidência do Supremo
porque completa 75 anos na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, quando, de acordo com a lei, tem que se aposentar. Em um ano à frente da mais alta corte do país, Rosa Weber se destacou pela discrição, serenidade e firmeza na defesa de valores democráticos e humanistas. Citou um a um os ministros da corte, que foram representados ao fim da sessão pelo decano ministro Gilmar Mendes. Ficará gravado de forma indelével na história do Supremo Tribunal Federal é a forma como esta corte, sob o comando seguro de Vossa Excelência, se reconstruiu física e espiritualmente. Se hoje estamos sentados nestas cadeiras, contando o sucesso do funcionamento de nossas instituições democráticas, isso, em enorme parte, se deve à luta incansável de Rosa Weber em defesa da democracia. Doutor em Direito, defensor de causas humanitárias. Seja como advogado ou magistrado, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de decisões importantes para a garantia da igualdade e de outros direitos fundamentais previstos na Constituição. A repórter Evne Araújo conta um pouco da trajetória do ministro. Luiz Roberto Barroso tem 65 anos. Nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro. É mestre em Direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos, doutor em Direito pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atuou como professor em diferentes instituições. Em 1985, Barroso foi o primeiro colocado no concurso público para procurador do Estado do Rio. Considerado um dos principais advogados constitucionalistas do país, trabalhou de forma voluntária em casos importantes julgados no Supremo, como de pesquisas com células tronco-embrionárias e a interrupção da gravidez em casos de anencefalia. Ao iniciar a minha sustentação, o meu primeiro pensamento vai para as mulheres, para a condição feminina, que atravessou muitas gerações em busca de igualdade e em busca do reconhecimento dos seus direitos fundamentais. O direito de não ser propriedade do marido, o direito de se educar, o direito de votar e de ser votada, a liberdade sexual conquistada superando todos os preconceitos. E hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva, que é o dos seus direitos reprodutivos. Como advogado, também defendeu o reconhecimento da união estável homoafetiva. Decisão que, em 2018, foi reconhecida como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Esta é uma tarde de gala para esse tribunal, porque ela representa a possibilidade de uma virada histórica de superação de um preconceito, e o mundo nos contempla ansiosos com a decisão que será proferida por este tribunal. A indicação de Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2013. Ele assumiu vaga deixada pelo ministro aposentado Carlos Aires Brito. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No STF, entre os processos notórios, Barroso foi relator das execuções da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. Ele assumiu a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que pediu para deixar o caso. Um dos temas mais importantes relatados recentemente pelo ministro foi o piso da enfermagem. Em maio do ano passado, o ministro restabeleceu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A decisão liminar foi referendada pelo plenário da Corte. Ele também é responsável pela relatoria da ação que trata da invasão de terras indígenas e atendeu o pedido da União para agilizar a assistência à saúde dos povos originários durante a pandemia da Covid-19. É preciso lidar com a questão dos invasores e que é preciso fazer a desintrusão
Também na pandemia, em maio de 2020, auge do surto de coronavírus, Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A gestão dele à frente do TSE foi marcada pela defesa da participação feminina na política e pelo combate à desinformação e aos discursos de ódio. Acho que a modernidade faz a vida ficar extraordinariamente melhor. Mas ela vem com subprodutos também. Dois subprodutos que eu destacaria foi a onda de notícias fraudulentas, de fake news, e essa tribalização da vida, de pessoas que falam só para a sua tribo, para o seu nicho, para o seu grupo, e vão radicalizando o discurso, vão desenvolvendo um grau crescente de intolerância em relação aos outros, e uma linguagem, Deus, extremamente agressiva. Barroso conduziu ainda as eleições municipais daquele ano, garantindo que o pleito fosse realizado mesmo diante das restrições impostas pela Covid-19. Conseguimos que a população brasileira, que merece o máximo de reconhecimento, comparecesse às urnas adotando os requisitos de segurança, todos os protocolos de segurança que o Tribunal Superior Eleitoral enunciou com a ajuda de uma importante consultoria sanitária. Além disso, a eleição transcorreu no mais absoluto ambiente de tranquilidade, informou-me o delegado-geral da Polícia Federal, o menor número de ocorrências em todas as eleições havidas nos últimos anos. Como acadêmico, Luiz Roberto Barroso publicou uma série de livros. Entre as obras, Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo, A Judicialização da Vida e o Papel do Supremo Tribunal Federal e A Vida, o Direito e Algumas Ideias para o Brasil. A trajetória de Barroso na Suprema Corte pode ser consultada na pasta do ministro, disponível no portal do STF. Também tomou posse como vice-presidente da Suprema Corte o ministro Edson Fachin. Conheça um pouco da trajetória do ministro. Natural de Rondinha, interior do Rio Grande do Sul, Edson Fachin foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pela ex-presidente Dilma Rousseff. Integrante da Suprema Corte desde junho de 2015, assumiu a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Declaro bem fielmente cumprir os deveres do encargo e da justiça. Em junho deste ano, Fachin completou 8 anos de atuação na Corte Maior. Nesse período, participou de julgamentos de repercussão nacional, marcou posição no combate à desinformação e à violência e em defesa da liberdade de expressão, dos direitos das minorias e do meio ambiente. Se aplica a teoria do marco temporal e não se verifica a presença indígena na data de 5 de outubro de 88 numa área específica considerada, não é suficiente apontar que aquela terra não seria indígena. Um caso emblemático sob a relatoria do ministro Edson Fachin em 2023 foi a condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação penal relacionada à Lava Jato. Desde 2017, o ministro é relator de diversos processos vinculados à operação, que investiga crimes relacionados a desvios na Petrobras. Fachin atuou também em um caso que chocou o país: a morte do menino Henri Borel em março de 2021, no Rio de Janeiro. Naquele ano, o relator indeferiu a liminar que pedia o relaxamento da prisão preventiva de Monique Medeiros, mãe do menino, acusada de envolvimento no crime. Outro tema relevante contou com a participação do ministro Edson Fachin como relator. Em 2021, o STF decidiu que o crime de injúria racial configura uma forma de racismo e seria imprescritível. Há racismo no Brasil. É uma chaga infame que marca a interface entre o ontem e o amanhã. Antes de integrar a Suprema Corte, Edson Fachin foi advogado e procurador do Estado do Paraná. Também foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, onde se graduou em Direito em 1980. Tem mestrado e doutorado em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. É autor de diversos livros. Edson Fachin,
ainda presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil merece mais. A justiça eleitoral brada por respeito e alerta, não se renderá. Com a aposentadoria compulsória prevista para 2033, ele terá pela frente mais de 10 anos de atuação na Suprema Corte. A reportagem foi de Pablo Lemos. E no próximo bloco nós vamos conferir como foi a sessão solene de posse da nova presidência do Supremo Tribunal Federal. Logo depois do intervalo, daqui a pouquinho. Plenárias está de volta. Sessão da quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. A posse da nova presidência do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão marcada exatamente pela solenidade, por um rito muito específico que é previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar agora como foi esta sessão na reportagem de Marta Ferreira. A ministra Rosa Weber abriu a solenidade de posse. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A cantora Maria Bethânia cantou o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso leu o termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal fez a leitura do termo de posse. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pela senhora ministra Rosa Weber, presente a senhora Procuradora-Geral da República interina, doutora Eliseta Ramos, tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na sequência, houve a assinatura do termo de posse pela ministra Rosa Weber e pelo empossando ministro Luiz Roberto Barroso. Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Chegava o momento da troca de lugares. A partir daí, a solenidade foi conduzida pelo presidente da Corte. O ministro Edson Fachin foi chamado para ler o termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Depois foi lido o termo de posse pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 9 de agosto de 2023, para o biênio 2023 a 2025. Houve a declaração de empossado no cargo de vice-presidente do STF e do CNJ pelo presidente Luiz Roberto Barroso. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente e muito querido ministro Luiz Edson Fachin. Os dois se cumprimentaram e o ministro Edson Fachin retornou ao seu lugar anteriormente ocupado na bancada. Decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes relembrou os ataques do dia 8 de janeiro. Por tudo isso que se viu e se viveu, a presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional. Ela assume um colorido novo. Ministro Roberto Barroso, a posse de Vossa Excelência na presidência deste tribunal torna palpável a certeza de que, sim,
o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. A subprocuradora-geral Eliseta Ramos, que assumiu de maneira provisória a função de Procuradora-Geral da República, também fez um pronunciamento. Conte com uma atuação socialmente efetiva do Ministério Público, que se traduz no combate a crimes que extraem recursos que deveriam se destinar à educação, saúde e segurança, que se traduz na fiscalização de leis que efetivamente promovam equidade de gênero nas relações políticas e trabalhistas, que se traduz na defesa das minorias, dos povos indígenas, do meio ambiente sustentável. Em seguida, falou o presidente da OAB, Alberto Simonetti, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta é a hora da concepção de agendas que priorizam o desenvolvimento humano, econômico e social. É a hora de agendas que favoreçam a criação de empregos, a geração de renda, a redução das desigualdades. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, durante a posse, adiantou que pretende focar em 3 eixos de atuação. Acompanhe os detalhes da solenidade com a repórter Marta Ferreira. Preciso não dormir. Ao som de Maria Bethânia, o ministro Luiz Roberto Barroso quebrou o protocolo e encerrou a solenidade de posse como novo presidente do STF e do CNJ. Um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. A sessão solene reuniu as principais autoridades da República. O novo presidente destacou a atuação da ministra Rosa Weber num dos momentos mais dramáticos da nossa história. Eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil. Afirmou que o tribunal se manteve unido na defesa da democracia. As instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Barroso defendeu também a proteção dos direitos fundamentais. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas. Há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou como vai atuar à frente da Suprema Corte nos próximos 2 anos. Disse que o trabalho dele vai ser focado em 3 grandes eixos. O primeiro será o conteúdo, avançar na pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O segundo será o da comunicação, explicar as decisões de maneira didática para que a sociedade entenda tudo que está em discussão no tribunal. E o terceiro será o relacionamento. Depois da solenidade de posse, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso e o vice-ministro Edson Fachin receberam os cumprimentos no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. E a edição de hoje do Plenárias fica por aqui. Lembrando que você acompanha o programa também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, então, já tem encontro marcado sob nova presidência, né, do Supremo Tribunal Federal, sessão plenária, na próxima semana. Já com a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, quarta e quinta no Direto do Plenário, a partir das 14 horas a gente se vê. Mas neste final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.